Olá, chegou uma pergunta para nós aqui sobre a ideia de eunuco, né? De alguém que tem o celibato, ou opta pelo celibato, o que é isso, o que a Bíblia fala sobre isso, e quais são os tipos que tem, enfim, nós vamos discorrer um pouco sobre este assunto. Bom, em algumas culturas orientais antigas, algumas culturas mantiveram uma prática por algum tempo de fazerem pessoas serem eunucas, essas pessoas, esses homens geralmente, que são eunucos ou eram eunucos, tinham ali parte do seu órgão genital cortado para que não tivessem possibilidade de se reproduzirem e de terem relações sexuais. Isso acontecia, por exemplo, aqueles que cuidavam dos haréns, dos imperadores, dos reis e tudo mais, justamente para que esses homens não tivessem ali tentações ou relações com as mulheres que ficavam no harém. Havia uma outra prática também, muito comum, que foi proibido, graças a Deus por isso, que castravam-se ali homens, meninos ainda, para que eles não tivessem mais produção de hormônio e assim continuassem com as suas vozes num tom diferente de voz de homem realmente e tivessem possibilidade de cantar em outros tons, com outras vozes, mesmo sendo homens. Então você tinha isso de criança para que ele não desenvolvesse a mudança de voz por causa do desenvolvimento hormonal. Enfim, isso era muito comum numa época mais antiga e numa região, principalmente lá próximo do Oriente, mas claro, você tem umas culturas ocidentais que também faziam esse tipo de coisa. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que Jesus tratou sobre o assunto e quando Jesus falou sobre isso, ele trata de 3 tipos de eunuco. E aí eu quero ler com vocês Mateus capítulo 19. Neste texto de Mateus 19, na verdade, primeiramente Jesus está respondendo perguntas sobre recasamento, sobre divórcio e tudo mais, e aí ele mostra o padrão alto que a Bíblia apresenta sobre recasamento, sobre divórcio, dizendo que esse não é o plano de Deus. Tanto é que os discípulos, diante disso, no versículo 10, eles falam assim, os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Ou seja, o padrão é tão alto, é tão difícil, que é melhor então nem casar, porque vai ser difícil cumprir esse padrão. E aí então Jesus responde no versículo 11, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. E aí ele vai citar 3 tipos de eunuco. Então, 3 tipos de homens que não têm possibilidade de ter relacionamento sexual, de desenvolvimento hormonal e tudo mais. Então, alguns são eunucos porque nasceram assim, ou seja, eles já nascem impotentes, eles já nascem sem a possibilidade de ter algum tipo de relacionamento, seja uma deficiência no órgão genital, seja a impotência propriamente dita, enfim, mas eles não têm a possibilidade de ter relacionamento sexual. Então, eles nasceram assim. Outros foram feitos eunucos, foram feitos assim pelos homens, que aí é aqueles exemplos que eu dei, Então os homens eram castrados por algum motivo, geralmente para cuidar de harém, por causa do canto, para se envolver em alguma outra atividade que era necessário, ali pelo contexto cultural, que eles não tivessem a possibilidade de ter algum tipo de relacionamento. E terceiro grupo, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E aí vem um terceiro grupo que é interessante, ele não nasceu assim, ele não foi feito assim por algum outro homem, mas ele se faz um eunuco por causa do reino dos céus. Obviamente, ele não precisa literalmente passar por um processo de amputação do seu órgão ou qualquer coisa assim, mas ele decide viver como um eunuco. Isso é a vida celibatária, isso é a vida de alguém que vive como se fosse um eunuco. Então ele decide não se casar, mas, claro, a ideia não é só se casar, a ideia é não ter relações com o sexo oposto. Então, se um homem ou uma mulher decide virar um eunuco, este homem não pode ter relacionamento também com outras mulheres. Não é não só se casar. Porque tem muita gente que acha que se não casar já é um eunuco, mas daí vive tendo relações, vive tendo casos, assim, isso não. O eunuco é aquele que, de fato, por causa do reino dos céus, talvez para se dedicar a um ministério específico de missões, algum ministério que exija
tanto tempo dele, que aí como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, Paulo fala assim, aquele que é solteiro só se preocupa com as coisas do Senhor, mas aquele que é casado está dividido, porque ele tem que se preocupar com as coisas de Deus, essas coisas de Deus no sentido de envolvimento com a obra, mas também ele tem que se preocupar com a sua esposa. Agora, é claro que com o seu cônjuge, né, que seja uma mulher, claro que se preocupar com o cônjuge é se preocupar com as coisas de Deus. Mas nesse contexto, Paulo está fazendo uma distinção de que se preocupar com as coisas de Deus é diferente de se preocupar com a sua esposa, né? Você não pode, casado, eu vou fazer uma viagem de 5 meses fora, eu vou me dedicar, porque eu tenho que dar atenção também, eu tenho que pastorear a minha esposa, tenho que cuidar dela e tudo mais. Então, o solteiro aí, ele vai ter muito mais tempo, muito mais possibilidade de dedicar realmente ao reino dos céus. E é esse que se faz um eunuco. Ele decide ver uma vida assim por causa deste objetivo mais nobre, mais envolvido realmente com o reino dos céus. Agora, duas coisas que são interessantes aqui. Jesus começa no versículo 11, antes deles dar esses 3 tipos, ele fala assim, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Estou lendo na versão NVI, que fala somente a quem isso é dado. Agora, veja que nos 2 primeiros casos, alguém que nasce assim, realmente isso foi dado por Deus, porque Deus que fez com que a pessoa nascesse assim. O segundo foi dado por um outro homem, né? Algum imperador, algum senhor aí, fez isso com ele e ele acabou ficando eunuco. Mas no terceiro caso, passa-se a impressão de que foi uma decisão da própria pessoa. E de fato é uma decisão da pessoa. Ela se faz um eunuco. Agora, se Jesus está dizendo que isso é dado aos homens, significa que até nesse terceiro caso, a pessoa faz isso como um dom de Deus, como um presente de Deus. Deus capacita a pessoa a viver uma vida de eunuco. Ou seja, esta pessoa, muito provavelmente porque não é uma regra, mas muito provavelmente, não vai ter as tentações que um jovem tem com o sexo oposto, de querer se casar logo, ter relações e tudo mais. Ele não vai sentir essa necessidade tão grande, porque isso é um presente que Deus dá. Deus o capacita a ser um eunuco. Não quer dizer que todo mundo que se faz assim não tem desejo. Talvez alguns lutem contra esse desejo por causa do reino dos céus, decidam não viver uma vida de casado e decidam viver uma vida solteiro em prol do reino de Deus, e aí vai ter que lutar pro resto da vida contra esse desejo e de fato vencer esse desejo se ele quer continuar sendo eunuco. Mas Deus pode então dar esta capacitação para algumas pessoas para que eles vivam como eunuco. Mesmo sendo uma decisão da pessoa, ele se faz eunuco, essa decisão reverbera uma capacitação divina que Deus já deu para ele. E outra coisa interessante, né, no finalzinho ele fala, quem puder aceitar isso, aceite. Então assim, se isso é para você, aceite realmente. Alguns vão dizer, bom, isso não é para mim. Ok, não tem problema, Jesus não está condenando o casamento e nada disso, pelo contrário, ele só está mostrando que para algumas pessoas Deus capacita para isso, e se Deus te capacitou, se você puder aceitar isso, aceite. Se não, case-se, edifique uma família e seja útil também para o reino de Deus, casando ou sendo solteiro. Mas isso é o que a Bíblia fala basicamente sobre o eunuco, o dom do celibato.